Bom dia, pessoal. Nessa nossa aula de Química de hoje, nós iremos falar sobre as propriedades químicas. O que são essas propriedades químicas? Cada tipo de matéria possui propriedades químicas que a caracterizam e determinam as transformações que ela é capaz de sofrer. O estudo dessas transformações, como produzi-las, como criá-las, como potencializá-las, como evitá-las, como direcioná-las, como torná-las mais lentas ou mais rápidas, é o principal objetivo da química. Aqui, como vocês podem analisar, gente, nós temos aqui, ó, como fabricar o aço, como fabricar o queijo, como fabricar o concreto, como fabricar o papel e como fabricar o plástico. Isso aqui tudo são transformações químicas da matéria, ok? Essas propriedades químicas, como é que a gente pode ver? Essas propriedades, a gente pode vê-las de tais maneiras. Como? Um exemplo aqui. São aquelas que referem à capacidade de uma substância de sofrer transformações. Exemplos: a combustão é uma propriedade que a gasolina possui. Quando esta queima, sua composição química muda, transformando-se em novas substâncias. Além da combustão, outros exemplos de propriedades químicas são a oxidação, a redução, a reatividade, dentre outras. Aqui nós temos alguns exemplos dessas propriedades químicas que são obtidas através de transformações ou reação química. O combustível, capacidade de reagir com oxigênio e liberar energia. O oxidante, capacidade de tirar elétrons de uma substância. O corrosivo, capacidade de danificar ou resgatar o material por meio de uma reação química. O explosivo, capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em curto espaço de tempo. Efervescência, capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. E a fermentação, capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. Exemplos, né? O combustível, nós temos a gasolina. Os corrosivos, nós temos como exemplos ácidos, né? Os explosivos, nós temos como exemplo os fogos de artifícios. A efervescência, por exemplo, aqueles comprimidos de Sonrisal é um efervescente. Aquelas vitaminas C também é um tipo de efervescente, certo? E a fermentação, né, que pode acontecer no bolo, no pão, dentre outros. Aqui nós temos como exemplo a queima de uma vela, uma transformação química. Outro exemplo, a ferrugem, que é um resultado da oxidação do ferro. Como vocês estão vendo aqui, o prego, ele de formato normal e ele já enferrujado. Nós temos aqui o bolo. Na fermentação é liberado, na fermentação do bolo, liberado o gás carbônico, formando bolhas no meio da massa para que esse bolo possa assar. Aqui nós temos também o queijo, em que ocorre a transformação da textura e a intensidade do sabor, tá bom? Agora nós vamos para a atividade do livro didático de vocês, da página 46, questões 13 e questão 17. Eu vou fazer uma explicação aqui, gente, sobre a atividade. O que é que vocês vão fazer na atividade? A questão 13 diz o seguinte, do Enem, né? Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária mais amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça oxidante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado, qual é o texto sublinhado? A mistura ferveu e começou a sair fumaça oxidante. Poderia ser reescrito em linguagem científica, de qual forma? Aí vocês vão dizer qual é dos itens aqui, A, B ou C ou E, A, B, C, D, E. Qual é deles que pode ser substituído pela frase? A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça oxidante. Tá certo? A 17 diz o seguinte:
Entre os procedimentos recomendados para reduzir acidentes com produtos de limpeza, aquele que deixou de ser cumprido, qual foi? O item A, o item B, o item C, o item D ou o item E. Aí vocês vão ler. Qual é dos que deixou de ser cumprido quando houve essa mistura desses 3 componentes? Não armazene produtos em embalagem de natureza e finalidade diferente dos originais. Leia atentamente os rótulos e evite fazer misturas cujos resultados são desconhecidos. Não armazene produtos de limpeza e substâncias químicas em locais próximos a alimentos. Verifique os rótulos das embalagens originais dadas. Aliás, todas as instruções para os primeiros socorros. Mantenha os produtos de limpeza em locais absolutamente seguros, fora do alcance de criança. Lembrando que vocês vão fazer essa daqui de acordo com a questão, né? O que é que aconteceu quando houve essas misturas e foi liberada essa fumaça asfixiante? Vocês vão também responder essa questão 17 de acordo com a 13, ok? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns procedimentos que podem ocorrer no nosso dia a dia, na nossa casa mesmo, com transformações da matéria, ou seja, através de propriedades químicas, ok? Pessoal, como vocês podem ver, aqui nós temos alguns exemplos, certo, da transformação química, ou seja, que ocorre através das propriedades químicas. Aqui nós temos o exemplo, a vela. Se eu pegar essa vela e acendê-la, vai acontecer um processo chamado de combustão, ou seja, a liberação de alguns gases. Aqui nós temos o exemplo que é o pão, que ocorre, né, através de um processo chamado de fermentação. E aqui nós temos como exemplo o bolo, que o bolo também acontece um processo de fermentação, tá certo? Como vocês viram durante o início da aula. O que é que acontece? Esse bolo, a fermentação vai ocorrer através de quando ocorre bolhas, as bolhas na massa, ela vai começar a evaporar, né? Como é que ela vai evaporar? Ela vai começar a aumentar essa massa. E ela vai aumentando a massa até que ocorra a fermentação total.